Eu peço desculpas, irmãos, houve um pequeno problema aqui, não é? Eu estava orando pelos seus dízimos e as suas ofertas. Eu quero continuar orando por você, vou fazer a outra oração, para nós iniciarmos aqui a nossa palavra, né? A internet parece que está muito sobrecarregada, são muitas lives, né? E parece que está dando uns picos, tá? Então, você fique atento aí, se caso acontecer alguma coisa, não é, né, culpa da gente aqui, é porque a internet talvez está falhando, tá? Então vamos orar de novo pelo seu dízimo, pela sua oferta. Eu quero te agradecer muito mesmo. Pai, em nome de Jesus eu abençoo o dízimo, abençoo as ofertas, ó Deus, que tem sido entregue nesta igreja, e que o Senhor possa abençoar os teus filhos, abençoar, meu Deus, ricamente aquele que tem remado esse barco, nesse momento difícil, nesse momento de tempestade comigo. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa trazer prosperidade, trazer a tua provisão sobre a vida deles, Senhor. Tudo isso, meu Deus, para a honra, a glória e o louvor do teu santo e poderoso nome. Amém e amém, amém. Vamos para a palavra do Senhor. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, no livro de Hebreus, no capítulo de número 11, não é? Livro de Hebreus, capítulo de número 11, no versículo 24 até o 27, tem uma palavra de Deus para o teu coração. Tem uma palavra de Deus para a sua vida. Tem uma palavra de Deus aqui que vai te edificar, que vai te fortalecer e talvez até mesmo te exortar, não é? Vamos lá, Hebreus capítulo 11, versículo 24. A palavra de Deus diz o seguinte, no versículo 24: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Versículo 26. Tendo por maiorais riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Versículo 27. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Senhor, em nome de Jesus, eu sei, ó Deus, das minhas limitações, mas sei que o Senhor é ilimitado. Por isso, meu Deus, eu peço ao teu Espírito Santo que leve essa palavra até o coração daquelas pessoas que estão nos ouvindo e estão nos vendo agora. Em nome de Jesus, que teu Espírito Santo faça a obra, que teu Espírito Santo ministre, leve, meu Deus, em nome de Jesus, essa palavra até a vida dos teus filhos, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, o texto é muito interessante. Ele começa no versículo de número 24, falando aqui que pela fé, Moisés, ele sendo grande, não é? Ele recusou ser chamado de da filha de Faraó. E aí a Bíblia diz aqui no versículo 25, escolhendo, olha aqui, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, olha aqui, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, não é? Olha aqui, escolhendo. Eu quero falar hoje sobre escolha. Moisés, ele fez as suas escolhas, não é? Ele escolheu, e ele colheu, não é? Ele recolheu os frutos das suas escolhas, não é? E é isso que eu quero falar, porque a nossa vida, meu irmão, ela é feita de escolhas. Nós podemos dizer com toda certeza que nós somos as nossas escolhas. Nós somos aquilo que nós escolhemos ser. Se você quiser conhecer uma pessoa, querido, se você quiser conhecer uma pessoa, se você quiser saber quem era alguém, é simples. Simplesmente você fique de olho nas suas escolhas, e você conhecerá. Por quê? Porque nós somos aquilo que nós escolhemos ser. Fique de olho nas prioridades dessa pessoa, porque se você ficar de olho nas prioridades dessa pessoa, você vai conhecer e vai saber quem que ela é. Desde o início, querido, Deus, ele coloca diante de nós, ele coloca diante do homem duas opções. Deus, ele nos dá o direito de escolher. Para quê? Para que nós possamos escolher. Porque você pode escolher quem você é e quem você vai ser.
Em Deuteronômio, capítulo de número 30, no versículo 19, a Bíblia diz o seguinte: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida para que viva, tu e a tua descendência. Olha o que Deus está falando aqui. Olha, eu tomo os céus, eu tomo a terra, por testemunha diante de vós, que eu te proponho. Deus, Ele nos propõe, não é? Ele nos propõe a vida e a morte. Ele nos propõe a bênção e a maldição. E Ele nos dá uma sugestão. Olha, escolhe a vida para que você possa viver. Querido, nós somos aquilo que nós escolhemos. Jesus, em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, Ele nos dá uma outra sugestão. Ele nos dá uma outra sugestão. Olha o que Ele diz: entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela. Olha o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo aqui, olha, entrai pela porta estreita. Porque se você for pelo caminho largo, que você for pela porta larga, não é? Você vai acabar chegando em um lugar de perdição. Mas no versículo 14 ele diz: entrai pela porta. No versículo 14 ele diz o seguinte: porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que entram por ela. Querido, é muito sério. As escolhas que você faz, ela vai influenciar a sua vida aqui, e vai influenciar a sua vida também após a morte. Deus lá no início, lá em Deuteronômio capítulo 19, Ele fala: para que viva tu e a tua descendência. As suas escolhas, elas não vão atingir só você. As suas escolhas vão atingir os seus filhos, vão atingir os seus netos, e vão atingir também os seus bisnetos, e daí por diante. Por isso nós temos que ficar muito atento àquilo que nós escolhemos ser e àquilo que nós escolhemos viver. Não é? Aqui no versículo, em Mateus, no versículo 7, no capítulo 7, no versículo 13 e 14, ele fala sobre a salvação. Ele fala: entre pela porta estreita, porque larga e espaçosa é o caminho que leva à perdição. E ele fala: são muitos que entram por eles. Muitas das vezes, querido, nós entendemos totalmente errado, não é? Qual é o caminho que nós temos que viver. E em Lucas capítulo 16 nos dá os resultados das nossas escolhas. A Bíblia fala que havia dois homens, eu quero ser rápido aqui na minha ilustração, né? Havia dois homens, um era rico, um vivia regaladamente, a Bíblia diz, ele vivia a maneira que ele pensava que deveria viver, ele fazia o que ele pensava que deveria fazer, ele agia da maneira em que ele desejava agir, e outros, mesmo passando pela porta estreita, que chamava-se Lázaro, não é? Esse outro homem, o primeiro homem era rico e o segundo homem era muito pobre e passava por muita dificuldade, mas ele escolheu a porta estreita. E em Lucas 16, 23, a Bíblia traz o resultado aqui da escolha de um e da escolha de outro. A Bíblia diz aqui: no inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. E então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe a ponta do dedo em água e me refresca a língua, porque eu estou atormentado nesta chamas. Irmãos, presta atenção nisso aqui. Ele escolheu, ele fez a escolha, ele agiu na maneira em que ele pensavam que deveriam agir. Ele fez o que pensavam que deveria fazer, aquilo que ele julgava certo, aquilo que ele julgava correto, aquilo que ele julgava ser bom para ele. Mas no final, ele não pôde escolher a consequência. Nós somos livres para escolher, querido, mas não somos livres para escolhas das consequências. As consequências, elas vêm. As consequências, elas virão de acordo com a minha escolha. E aí você me pergunta o seguinte: pastor, então o que é que eu tenho que fazer, né, para me fazer a escolha certa? Primeiro nós podemos ver aqui, segundo aquilo que Moisés nos ensina nesse texto, não é? Andar por fé. Andar por fé versus andar por vista. Tem muitas pessoas que gostam de andar por aquilo que vê, não é? Por aquilo que vê. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, a Bíblia diz ali: visto que andemos por fé e não pelo que nós vemos.
No versículo 26, lá do livro do capítulo de Hebreus, a Bíblia diz assim que Moisés tinha em vista a recompensa. Moisés, ele andava por fé, ele não andava por vista, não é? Agora deixa eu te falar uma coisa. Você já imaginou, não é, o que Moisés teria deixado de viver se tivesse feito a escolha errada? Você já parou para pensar isso? Você que conhece a palavra de Deus, você conhece a história de Moisés, você já parou para pensar, se Moisés tivesse feito a escolha errada, ele não teria tido a experiência de ver Deus se manifestar numa sarça de fogo, numa sarça que pegou fogo, não é? Ele não tinha tido essa experiência, ele não tinha experiência, querido, de conversar muitas vezes, inúmeras vezes com anjos, ele não tinha tido a experiência de ver Deus face a face, não é? Ele não tinha experiência, querido, de ver o poder de Deus operar nas 10 pragas a qual Deus usou ele. Ele não tinha visto, ele tinha perdido, ele não teria visto, né, o poder de Deus se manifestar abrindo o mar vermelho. Ele não teria visto o poder de Deus agir tirando água da rocha. Ele não teria visto o poder de Deus, que quando ele ora pedindo carne para o povo, Deus manda cardonize. Ele não teria visto a experiência da glória de Deus na nuvem de fogo e na nuvem, não é, durante a noite, para poder, na nuvem de fogo à noite e durante o dia a nuvem, para poder proteger do sol. Ele não teria visto, amados irmãos, algo tremendamente abençoado, tremendamente extraordinário, Deus alimentar o povo com maná, durante todos aqueles anos, todos os dias caía maná pela manhã, para que eles pudessem se alimentar. Irmãos, eles não teriam recebido de Deus as tábuas dos 10 mandamentos, porque ele fez a escolha certa. A Bíblia diz que ele deixou de ser príncipe no Egito, aonde ele tinha todas as regalias, aonde ele era autoridade, aonde ele mandava e desmandava. A Bíblia diz que ele preferiu, ele fez a escolha de ser maltratado com o povo de Deus, do que por pouco tempo desfrutar do gozo do pecado. Deixa eu te fazer uma outra pergunta agora, querido. Se você tivesse decidido ser mais espiritual, como seria a sua vida hoje? Se você decidisse ser mais espiritual, atentar mais para as coisas de Deus, andar mais pela fé do que por aquilo que você vê, como estaria o seu casamento hoje? Como estaria o seu ministério hoje? Como estaria a sua vida profissional, as suas finanças? Como estaria a sua vida intelectual? Como estaria a sua saúde? Se você decidisse ser mais espiritual, um pouquinho, andar mais por fé do que por vista. Deixa eu te falar uma coisa, nós somos testados todos os dias. O teste que Moisés foi submetido é o mesmo para mim e para você. Diariamente nós somos provados por Deus, para ver se agimos pelos olhos, se agimos pelo que nós vemos, ou se nós agimos pela fé. E o problema é que no meio dessas escolhas, Satanás, ele provoca um conflito constante. É uma batalha, não é? Uma batalha que trava na mente do ser humano. Satanás usa, querido, de todos os seus recursos para levar você a fazer as escolhas deles. Tudo. Ele tem muitas vantagens, né? E ele tem muitas vantagens, sabe por quê? Porque ele mostra aquilo que é visível. Aquilo que você pode ver com os olhos carnais. Foi assim com Adão e Eva. Lá em Gênesis capítulo 3, no versículo 6, a Bíblia diz ali que ele mostrou para Adão e Eva, ele mostrou para Eva, né, que a fruta era gostosa, que a fruta era bonita, que a fruta era boa, e que a árvore era boa para dar o conhecimento, para abrir, né, o conhecimento do bem e do mal. Ele mostrou. O diabo sempre, sabe, ele trabalha com aquilo que é visível. Ele vai te mostrar, sabe, ele te mostra as vantagens entre aspas, mas ele não te mostra o resultado da sua escolha. Ele não mostrou para Adão e Eva que eles iam ter problemas sérios depois. Ele mostrou as vantagens, não é? Ele mostrou ali a vantagem. O diabo, ele trabalha com aquilo que vê, por isso ele tem muitas vantagens. Por isso muitas pessoas escolhem a porta larga. Muitas pessoas escolhem a porta que vai levar à perdição.
Na tentação de Jesus, se você olhar lá em Mateus capítulo 4, versículo do 8 até o 11, a Bíblia diz que ele levou Jesus até um monte muito alto. E ele mostrou para Jesus, dizendo, tudo isso é meu. E tudo isso eu te darei, se prostrares e me adorares. O diabo dá, mas ele cobra caro. A adoração a Satanás é muito cara. Sabe? E tem muitas pessoas escolhendo. Sabe? Muitas pessoas escolhendo andar por aquilo que vê. Tem muitas pessoas que preferem andar por aquilo que ele vê na televisão, pelas notícias que vê por aí, não é? Tem muitas pessoas que andam, querido, não é? Anda por aquilo que vê. Não, eu estou vendo, está morrendo gente todo dia. Não, eu estou vendo, tem muitas pessoas infectadas. Ah, não, eu estou vendo, porque os médicos falaram que lá em fulano, em cidade tal, está um caos. Ah, vai chegar aqui para nós também. Tem pessoas que já vê ele, que ele em um hospital, sabe, sufocado, não é? Por falta de ar, com um ventilador mecânico, fazendo com que ele permaneça vivo. Irmãos, você tem que parar com isso. Em João 11:40, Jesus ele disse o seguinte, respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Então se você crer, você vai ver o manifestar de Deus. Você é a escolha que você faz. Escolha crer em Deus. Escolha crer na palavra de Deus. Escolha andar por fé. Escolha andar por aquilo que você não vê. Quantas pessoas têm perdido a bênção de Deus e têm até mesmo se tornado pessoas doentes porque têm andado por aquilo que vê. Em Mateus 9:23, a Bíblia diz o seguinte, tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse, retirai-vos, porque não está morta a menina, porque dorme. E a Bíblia diz aí que eles riram dele. Eu sei que às vezes tem pessoas agora que estão falando, talvez, né? Eu não estou querendo aqui fazer um julgamento, porque eu não sou Deus, mas às vezes tem pessoas falando aqui agora, mas o pastor está falando isso, mas é porque ele ainda não foi atingido. Eu já ouvi isso, querido, pessoa falar, é porque não aconteceu com alguém da sua família. Eu não estou dizendo aqui, querido, que você tem que você tem que fazer aí, né? Que você tem que não ser cuidadoso, que você vai fazer tudo, que você tem que estar em lugar cheio de aglomeração, que você não tem que passar álcool na mão, que você não tem que lavar as mãos, que você não tem que usar sua máscara se você tiver doente, gripado. Não estou falando nada disso. Eu estou falando é que tem muitas pessoas que estão vendo a desgraça e não está vendo o agir de Deus. A Bíblia diz aqui, querido, que Jesus chegou na casa, tinha um monte de gente lamentando, chorando, e sabe, estava alvoroçado, porque a menina tinha morrido. Mas Jesus não estava vendo aquela moça morta, Jesus estava vendo aquela moça dormindo. E o pai dela creu também na mesma coisa, e a Bíblia diz que eles entraram no quarto, e a menina ressuscitou, e ambos saíram com ela, não é? E ambos saíram com ela do quarto e deram ela de comer. Aquelas pessoas que riram, teve que engolir, teve que ficar envergonhado. Então, irmãos, não se preocupe com o que as pessoas pensam. Se você quer fazer a escolha certa, anda por fé, e não por aquilo que você está vendo. Você está vendo a doença aí, você está vendo o seu casamento mal, mas você tem que entender que o seu casamento vai melhorar se você andar por fé. Eu quero te dar aqui outro fator para que você possa fazer a escolha certa. Você terá que escolher entre o eterno e o temporal. Hebreus capítulo 5, versículo 25, olha o que a Bíblia diz aí. Diz assim, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo, ou seja, temporariamente, ter o gozo do pecado. Moisés, ele escolheu aquilo que era eterno. Tanto é, querido, que nunca vai acabar. É eterno. O que Moisés fez, o que Moisés viveu, já tem, né, milhões de anos que ele morreu, e que ele esteve, que ele foi usado por Deus nessa terra, mas até hoje prevalece o que ele viveu. Ele preferiu viver o eterno do que o temporal. Lá no palácio era temporal. O gozo do pecado ali era temporal.
Muitas das vezes, querido, nós escolhemos aquilo que é temporal. Nós damos muita ênfase, nós até brigamos, nós damos prioridade por aquilo que é temporal, por aquilo que vai passar um dia, por aquilo que vai acabar um dia. Tudo nessa terra vai acabar. Tudo. O seu dinheiro vai acabar. Ah, pastor, eu sou muito rico, não vai acabar meu dinheiro. O dia que você morrer, ele acaba, porque você não vai mais desfrutar dele, vai ficar aí para outras pessoas. Essa casa que você tem vai passar um dia, porque você vai morrer. Esse carro vai morrer, sabe? A sua família vai ficar aí, porque você vai morrer um dia, elas vão ficar aqui. E tem muitas pessoas optando pelo aquilo que é temporal. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo os exorta dizendo, não atentando para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Então, querido, fica atento. Moisés, ele teve que fazer a escolha. Ele teve que fazer a escolha que eu e você temos que fazer entre o eterno e o temporal. Eu e você precisamos fazer essa escolha. E eu vou colher, e eu vou viver, e eu sei aquilo, o resultado das minhas escolhas. Muitos estão trocando o temporal, o eterno pelo temporal. O temporal é o que você pode ver, não é? Para fazer a escolha de Deus, querido, você tem que ir além. Pela fé, você tem que ver coisas que não pode ver com os olhos naturais. Eu já falei no tópico anterior a respeito disso. Você tem que ver coisas que você não pode ver com seus olhos naturais. Você tem que ir além. Tem muitas pessoas que estão enxergando aí, pastor, nós vamos quebrar todo mundo. Pastor, vai vir uma miséria sobre a nossa cidade, vai vir uma miséria sobre o nosso país. Pastor, quando a igreja voltar, pastor, nós vamos ter muita dificuldade. Ei, pelos olhos da fé, eu tenho visto centenas e centenas de pessoas se convertendo aqui quando nós voltarmos. Quando nós voltarmos, a igreja vai estar lotada. Quando nós voltarmos, muitas pessoas vão ter entregado a vida para Jesus. E quando nós voltarmos, sabe? E quando passar esse momento crítico, o nosso país vai desenvolver. Porque Deus é quem está no controle. A última palavra não é do homem. A última palavra é de Deus. A última palavra é do Senhor. A última palavra não é do cientista, não é dos especialistas, como muitos estão crendo aí que estão vendo. A Bíblia diz que Deus escolhe as coisas sábias, as coisas simples para confundir as sábias. Os sábios vão ser confundidos. Tem muitas pessoas achando aí, né? Muitas pessoas graduadas, esses políticos, né? Me perdoe aqui a expressão, hipócritas, mentirosos, não é? Esses jornalistas aí que não tem que não merecem nenhuma credibilidade. Algumas, é claro, tem exceções. Não é? Estão promovendo o caos, mas a Bíblia nos ensina aqui que nós devemos viver pela fé e não pelo que nós vemos. Nós temos que crer que vai acontecer o contrário, sabe? Para fazer a escolha de Deus, você tem que ver aquilo que os olhos carnais não podem ver. Você tem que ver lá na frente. Moisés, ele fez isso. Qual a chave, pastor, para que eu acertar nas minhas escolhas? Hebreus capítulo 11, versículo 27, olha o que diz a palavra de Deus aí, vamos lá. Diz assim, pela fé Moisés deixou o Egito, não atentando à ira do rei, porque ficou firme, presta atenção no texto, ficou firme como vendo o invisível. Moisés ficou firme vendo o invisível. Querido, o invisível, querido, ele via o poder de Deus se manifestar nas 10 pragas? Não. Ele já sabia que ia acontecer aquilo? Não. Ele via o livramento do sangue nos umbrais das portas? Não. Ele via o mar se abrindo? Não. Visivelmente, com os olhos carnais? Não. Ele não tinha visto nada daquilo. Mas a Bíblia diz que ele ficou firme como se tivesse vendo. Ele viu lá, né, Deus mandar maná todos os dias, cair do céu maná para alimentação. Não, ele viu a água sair da rocha antes. Não, mas ele via. Ele ficou firme como se estivesse vendo. Existe uma diferença entre dizer fulano agiu porque viu, e outra coisa é dizer fulano agiu porque como quem vê. Sabe?
Eu quero um exemplo para te dar aqui, eu não vou citar o texto, né? Aquela mulher do fluxo de sangue, ela lutou demais, enquanto ela via com os olhos carnais. Eu vou lá no médico fulano e tal, porque ele curou fulano. Aí eu vou lá no benzedor tal, porque o fulano foi lá, deu certo. Aí eu vou fazer aquilo que deu certo. Mas o dia que ela agiu como quem vê o invisível, ela foi curada. A Bíblia diz que um dia, alguém falou para ela da palavra de Deus, e ela disse, olha, se tão somente eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Agiu como tivesse vendo, eu vou ser curada. Eu vou tocar nas vestes dele e vou ser curada. Querido, esta é a chave que nós devemos nos ajoelhar e orar, como quem vê o invisível. Vê a sua família abençoada, vê a sua vida próspera, vê a sua vida espiritual restaurada, vê a tua igreja, sabe? Vê a tua igreja próspera, vê a tua igreja, sabe? Com muitas almas salvas. Vê o Brasil como um Brasil próspero, como um Brasil abençoado, um Brasil que vai nos dar orgulho. Nós devemos viver, querido, a nossa fé, devemos orar, devemos ser líder de célula, devemos ser pastores, devemos ser cristão, como aquele que vê o invisível. Assim nós vamos ser abençoados. As escolhas, as escolhas que fortalecerão a sua vida espiritual, não é aquelas que trazem conforto, querido. Moisés não trouxe nenhum conforto para ele a escolha que ele fez. Não é aquela que é gostosa, não é aquela que é fácil, sabe? O que deve nortear a minha vida e a sua, é o que eu vejo, sabe? Eu vejo, né? É como quem vê o que é invisível, sabe? Por isso, os discípulos de Jesus eram chamados de crentes, porque eles agiam como quem vê. O apóstolo Paulo, ele nos ensina sobre isso, sabe? Em Filipenses capítulo 3, versículo 14 e 15, não é? Ele fala, irmãos, quanto a mim, olha lá o que ele diz, irmãos, quanto a mim, né? Não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficaram, escolhendo as coisas que ficam para trás, e avançando para as que estão diante de mim. Olha o versículo 14 que aqui diz, olha lá, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Aí para completar o mesmo apóstolo, ele fala em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12, ele fala, eu sei em quem tenho crido, vamos lá, vamos ler todo, por isso, estou sofrendo essas coisas, mas não me envergonho, porque sei em quem eu tenho crido, e estou certo, olha aí, de que Ele é poderoso, para guardar aquilo que me foi confiado, até aquele dia. Ele estava vendo lá na frente, ele não estava vendo o momento de sofrimento que ele estava vivendo, ele não estava vendo o momento, né, truculento, o momento de adversidade que ele estava vivendo. Ele estava falando, olha, eu sei, sabe? Eu sei, eu vou viver assim, olha lá. Por isso eu estou sofrendo essas coisas. Eu estou sofrendo agora, estou passando por uma grande tribulação, por um momento difícil. Mas eu sei em quem eu tenho crido. Ele estava vivendo como quem vê o invisível. Ele é poderoso para guardar aquilo que me pertence, aquilo que me foi confiado, até aquele dia. Até o dia que eu for para a glória, Deus vai me entregar. Até o dia que eu for para a glória, eu tenho certeza que antes de eu morrer, eu vou ver tudo acontecer na minha vida. E depois então, eu vou ver também a eternidade com o Senhor Jesus. Querido, é preciso você entender isso. Eu sei que talvez você diz, não é fácil, pastor. Mas nós temos que viver assim. Temos que viver dessa forma. Porque assim, nós vamos fazer a escolha certa. E assim, nós vamos ser aquilo que Deus planejou que nós devemos ser. Deus diz que nós somos a menina dos seus olhos. Deus diz que nós somos mais do que vencedores. Deus diz que nós podemos todas as coisas. Deus diz que está conosco todos os dias e que Ele nos ajudará a passar pelas tempestades. Então, querido, age como quem vê o invisível. Eu não quero entrar em detalhe, mas Abraão viveu isso. A Bíblia diz em Romanos capítulo 4, né, que ele creu,
por incredulidade, ele não creu por incredulidade, ele não desfaleceu na fé, mas ele chamou à existência aquilo que não existia. Queridos, é assim que eu e você precisamos viver, é assim que nós precisamos viver. Eu quero partir já para a conclusão aqui, querido. Só age como quem vê, sabe? Quem não age pelo temporal, mas pelo aquilo que é eterno. Se você age, né, pelo temporal, você não consegue agir, não é, pelo aquilo que é eterno. Você não consegue agir pelo aquilo que é eterno, sabe? O que acredita nas promessas de Deus é porque acredita, e assim ele se comporta. Quem se comporta de outra forma é porque não acredita, porque a palavra de Deus para ele é simplesmente uma promessa vazia, como quem vê aquele que é invisível. Se você escolheu errado, amados, hoje Deus está te dando a chance de você consertar o teu erro. Se você tem agido errado, coloca a tua vida no altar de Deus agora. Coloca a tua vida, alinha a tua vida com a palavra de Deus, com aquilo que o Senhor está falando com você nessa noite. Se você se desviou da palavra de Deus, se desviou dos caminhos de Deus, volte agora. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, talvez você que está me ouvindo agora, está me vendo agora, aceite Jesus agora, entrega o teu coração para Ele. Pastor, mas ainda não tem igreja aberta. Quando a igreja estiver aberta, querido, você pode vir aqui nos visitar. A nossa igreja é a Igreja Batista Vale das Bênçãos, na rua Nossa Senhora do Livramento, 754, em Piuí, no centro de Piuí. É pertinho aqui, você que mora na nossa cidade, e até mesmo você que mora em outra cidade. Aceita Jesus agora. Passa agora, como se diz, passa a ver, como quem vê o invisível. Você está vendo a doença aí, mas você está vendo a cura, a resposta. Você está vendo o vírus, né? Porque o vírus está navegando na nossa cidade, porque não vai passar. Então você vai ver Deus te protegendo. Vê aí o Deus trazendo livramento para a sua vida. Vê você livre disso, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, você que quer reconciliar com Jesus. Deus está mandando eu fazer isso, eu não sei porquê, mas fecha os teus olhos aí, você que está reconciliando com Jesus. Você que está aceitando a Jesus como seu Salvador, fecha os teus olhos. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Toma essa vida agora, que aceita o Senhor como Salvador. Pai, que ela possa viver como aquele que vê o invisível. Pai, essa é a pessoa que está voltando para o Senhor nessa noite. Deus, em nome de Jesus, que ela possa ver como quem vê o invisível. Livra ela do pecado, livra ela das tentações, livra ela da incredulidade. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo guarde, proteja e livre essa pessoa. Em nome de Jesus, você fez a melhor escolha da sua vida. Eu quero convocar você a ficar de pé aí na sua casa. Nós vamos estar louvando ao Senhor, e eu volto para orar por você. Não se esqueça, enquanto o louvor prepara aqui, sábado nós vamos ter aqui um debate, ou tipo um culto online, né, com os jovens, né? Nós vamos fazer perguntas e respostas, e o tema vai ser sobre depressão, porque o que tem de pessoa depressiva, não está fácil. Nós vamos ter aqui uma psicóloga para responder as questões, né, questões da psicanálise, da psicóloga, né, de psicólogo. E nós vamos ter a pastora para responder as questões espirituais. Então você é o nosso convidado a participar da nossa live, quinta-feira primeiro, e no sábado participar dessa live importante. Vamos louvar o Senhor em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor em nome de Jesus, e nós vamos voltar para orar por você. Minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre.
A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama, Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Feche os teus olhos. Vamos orar nesse momento. Fique de pé aí. Coloca a mão no seu coração. Pela fé você vai ver Deus agir na sua vida agora. Pela fé você vai ver a solução dessa dificuldade, desse problema em que você está vivendo. Pela fé você vai ver a resposta de Deus. Pai, em nome de Jesus. Deus, nós cremos, Senhor amado, que o Senhor está agindo. Nós cremos, Senhor amado, que o Senhor está fazendo uma grande obra. Assim como Moisés nos ensinou algo muito rico nessa noite. Que nós possamos colocar em prática, meu Deus. Que nós possamos ver agora pelos olhos da fé. Oh Pai, essa doença sendo tirada do nosso corpo. Essa enfermidade sendo expelida do nosso corpo. Esse demônio, esse encosto, meu Pai, sendo tirado do nosso caminho. Pai, no nome santo de Jesus, nós podemos ver a prosperidade do Senhor. Nós podemos ver, ó Deus, a resposta do Senhor. Pai, no nome santo de Jesus, nós repreendemos, ó Deus, todo tipo de mal. Nós ordenamos, ó Deus, essa doença, essa enfermidade, em nome de Jesus. Bata em retirada agora. Pai, que o Senhor possa nos dar a capacidade, ó Deus, de andar e de viver, ó Deus, como aquele que vê o invisível acontecendo, Pai. Aquilo, meu Deus, que nós não vemos com nossos olhos carnais. Deus, que nós venhamos escolher andar por fé e não por vista. Ó Deus, que nós venhamos escolher andar, ó Deus, pelo eterno e não pelo temporal. E que nós venhamos, meu Deus, andar como aquele que vê. Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos viver, ó Deus, como aquele que vê o invisível. Pai, no nome de Jesus, tira agora toda a seta de Satanás. Sabemos que Satanás trabalha com aquilo que é visível. Ele nos mostra as vantagens, entre aspas. Ele não nos mostra, meu Deus, as consequências. Que os nossos olhos possam ser abertos e que nós possamos ser mais do que vencedores. Pai, eu abençoo essa pessoa que está nos assistindo nesse momento. Eu abençoo aquelas que já nos ouviram e já nos assistiram por algum tempo. Pai, eu abençoo a tua igreja. Eu abençoo, meu Deus, a nossa cidade. Eu abençoo o nosso país. Em nome de Jesus. Que o nosso país seja um país abençoado, que a nossa cidade seja uma cidade próspera e que a tua igreja seja uma igreja vencedora, em nome de Jesus, amém, amém. Que Deus abençoe você, né? Fica aí o convite mais uma vez. Foi uma alegria, foi um prazer muito grande estar aqui interagindo com você, mesmo à distância. E eu quero dizer uma coisa, estou morrendo de saudade de vocês, viu? E dizer também que eu amo vocês de paixão, de verdade, tá?
Você não sabe o quanto que eu sofro, né? Deixa eu lamuriar um pouquinho aqui. O tanto que eu sofro, a hora que eu chego aqui na igreja, que eu vou fazer a live e não tem ninguém, né? Só tem eu e os irmãos que estão nos ajudando aqui, nos cooperando. Deus abençoe você. Fica na paz e até quinta-feira, no nome de Jesus. Terça-feira na célula online e quinta-feira no culto online aqui. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fica na paz.